para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diga amém por essa palavra. Vou contar de 1 a 3 e de maneira objetiva você vai dizer assim para o seu irmão aí: não solte a rede. Não contei até 3 ainda, mas no 3 vai ficar show. Já te falaram que tu tem um probleminha de ansiedade? Já te falaram? Quando eu disser 3, 1, 2, 3, aí você vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: não solte a rede. Mas fala com seriedade, tá bom? É 1, é 2, é 3, diga aí. Não solte a rede. Não solte. Isso fala sobre a pesca maravilhosa, né? A epígrafe do texto, na maioria das Bíblias, né? Por isso que é bom você ter uma Bíblia de papel. Agora você está se perguntando o que é epígrafe. É aquele intitulado preto, né? Aquela parte do subtítulo, do contexto do versículo. E a maioria vem escrita pesca maravilhosa. Eles ficam maravilhados, né? Todo mundo fala sobre esse milagre. Mas na verdade também poderia ser traduzido por um outro contexto mais forte do que a pesca, que diz respeito ao chamado de Pedro. Esse contexto aqui fala muito mais sobre Deus em Cristo, na convocação de Pedro ao chamado, do que propriamente sobre a pesca maravilhosa. Porque tanto é que o peixe que Pedro em si pega, e ele é o responsável, porque ele está debaixo da palavra que opera esse milagre naquele dia, ele mesmo nem desfruta. O texto diz que fica tudo lá, né? As pessoas que estavam lá, que devem ter levado, comido, se alimentado, feito estoque, aquela coisa toda. Porque isso aqui fala muito mais sobre o chamado. E é até interessante que mesmo quando nós começamos a refletir nesse contexto que aponta para a pesca maravilhosa, isso também está associado ao chamado. Porque chamado não pode estar ligado à necessidade. Chamado não pode estar ligado, não é a pesca necessária. Não é a pesca do socorro, a pesca do escape, a pesca do recurso. Não, é a pesca maravilhosa. O que é maravilhoso? Maravilhoso fala sobre aquilo que vai além do que é necessário, acima da expectativa do desejável. Maravilhoso é um adjetivo tão soberano que inclusive ele é utilizado pelo próprio Deus na boca do profeta Isaías para dizer: visto que meu nome é maravilhoso. De tão soberanamente que é o tipo de palavra que é colocada para definir algo ou alguém. Então o próprio Deus faz uso dela para definir características do seu próprio nome, daquilo que ele tem poder para fazer. Então isso também diz respeito a chamado, porque chamado não pode caminhar associado à necessidade. Você não pode atender o chamado porque você precisa. Ministério você não tenta. Eu vou tentar o ministério. Não tenta, já começou errado, vai dar errado, não foi chamado. Ministério você não tenta. Eu vou tentar isso porque eu não estou conseguindo aquilo. Ministério não está numa gama de opções, ele precisa ser a sua escolha. A única maneira de que isso seja de fato a convicção do seu chamado e de você ter certeza no dia mal que você foi chamado por Deus,
é saber que isso não pertencia a um leque de opções aleatórias, mas isso foi a sua escolha, independente das opções aleatórias que você tinha. As pessoas que têm um ministério relevante, as pessoas que foram chamadas e que compreenderam isso de maneira intencional, não por uma ordem aleatória de fatos que te fizeram chegar a um lugar, não. As pessoas que em algum momento da vida precisaram tomar essa decisão de maneira racional e não só espiritual. Ainda que a motivação seja espiritual, no final a decisão é racional. É isso que eu vou fazer, é para isso que eu fui chamado, é o que eu vou me dedicar, é o que o coração queima. Quando chega essa hora e essa decisão racional, de consciência sã e não dentro de uma motivação 100% espiritual, porque você é ser humano. Uma hora a atmosfera de todo o quebrantamento que envolve o espiritual disso, você sai dela. E aí nessa hora você precisa estar apoiado numa decisão racional, que é a decisão que te faz viver depois que o culto acaba. E aí dentro desse contexto, você não pode caminhar pelos resultados do chamado. Você vai ter que caminhar pelos métodos de quem te chamou. E não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. Então olha o que Jesus está fazendo. Terceiro ponto, e eu já entro aqui na mensagem. Por que o chamado é tão importante e aceitá-lo é tão importante? Por que não negligenciá-lo? Porque é necessário tomar uma decisão diante do convite. Veja, é um chamado. O que difere? Muitos são chamados e muitos são escolhidos. Algumas pessoas vão acreditar que é a predestinação, mas não é. É porque o chamado é uma oportunidade igualitária para quem quer descobrir o propósito. Mas a escolha não é obrigatoriedade de quem chama, mas de quem decidiu aceitar e viver aquilo. Então por isso muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não tem a ver com uma unção especial que Deus derrama. Eu chamei todos, mas vou derramar uma unção só sobre alguns. Não, isso não é sobre ele chamar, é sobre o comportamento de quem decide atender, aceitar o chamado. Então os escolhidos, quem se faz escolhido? Quem aceita o chamado. Porque não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. O que é a melhor coisa da vida? Identificar o propósito da minha vida. E o propósito da sua vida sempre vai apontar para a glória de Deus. Se não aponta para a glória de Deus, ainda não é o propósito. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem a ideia de viver procurando o propósito, sim ou não? E é por isso que a vida vive uma loucura. Você nunca acha, nunca sabe. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, que preguiça que eu tenho disso. Acho fantástico quem tem disposição, porque ajuda muito. Eu sou uma que se eu achar uma caixinha de pergunta eu vou passando. Se for escrito, então ao invés de falado, melhor ainda. Adoro, muito bom, mas tem uma preguiça. Preciso que Deus me renove nessa área. E a maioria das perguntas sempre é: como eu faço para descobrir meu propósito? Como eu faço para descobrir o meu? Como se isso fosse uma coisa que estivesse em algum lugar que você precisasse acessar. E aí você está sempre procurando fora de você. É alguma coisa específica e você pensa que isso tem um título. Você pensa que isso pode ser literalmente um ministério de louvor, literalmente tocar um instrumento, literalmente um lugar onde eu aguardo um dom que eu vou receber a partir do momento que eu tiver consciência de que é aquilo que Deus tem para mim, irmãos, e é muito mais simples do que parece. Chamado tem a ver com entrega. Primeiro você se entrega. Deus, o que o Senhor quer fazer? E aí Ele vai te levar por vários caminhos, que às vezes passa por banheiro, às vezes passa pelo altar, e isso aqui é maravilhoso. Mas Ele não é um lugar onde eu procuro coisas que façam sentido para mim. Porque que a maioria das pessoas, por mais que tenham boas intenções e desejo de descobrir para que ministério elas foram chamadas, passam a vida confusas, mesmo dentro da igreja, acerca da objetividade do seu chamado. Por quê? Porque elas buscam coisas que façam sentido para elas.